Estados Unidos, assim, é um caso muito, muito bom, interessante, que a gente vê uma série de erros e acertos em relação a vários aspectos, né? Em relação ao aspecto militar americano, que a gente tem, assim, um povo que foi evoluindo, abrindo as portas para a Revolução Industrial. Porque talvez pela proximidade entre ingleses, né? Ingleses e depois americanos com a independência, né? Uhum. A gente tem uma conexão muito grande entre os dois povos. Se a gente comparar o Brasil, por exemplo, o Brasil demorou mais tempo para se industrializar, ficou mais tempo com a escravatura. Isso por si só fez com que o povo ficasse mais fechado em relação a evoluir, né? Militarmente também falando. Então, os Estados Unidos abriram muito para essa questão mais industrial. E isso fez com que eles tivessem novos armamentos, eles fossem se desenvolvendo, deram muito valor à marinha. Tanto é que depois, na Inglaterra, os Estados Unidos se tornou a superpotência marítima do mundo, né? Uhum. E aí passou a dominar o mundo. Mas foi um processo também lento, não foi um processo rápido. Mas a mente dele estava mais aberta para o progresso do que, vamos dizer, a América espanhola e portuguesa, que ficou mais atrasada, né? Mas isso sim, levando em consideração todo um processo de decisão, ao longo dos anos, deles absorverem, assim como Atenas, deles absorverem a tecnologia e as ideias de progresso, né? Mas quando é que os Estados Unidos se tornam uma nação importante na história da humanidade? Eu acho, assim, Petri, não, posso dizer com toda certeza, a partir da Guerra Civil americana, né, com a vitória de Abraham Lincoln, né, e tudo mais, que a escravatura é eliminada, os Estados Unidos começam a ganhar respeito mundial, né? Não só pela Europa, mas também pelo mundo. Então, porque aí a partir da Guerra Civil, quando houve a eliminação da abolição da escravatura, em geral, em todo o continente, basicamente, eles se concentram muito na indústria. A indústria se torna muito forte nos Estados Unidos. E não só a indústria civil, mas a indústria bélica também. Então eles passam a dar muito mais atenção ao aspecto militar. A Guerra Civil e a Guerra da Independência são eventos distantes? São eventos separados, isso. A Guerra Civil basicamente é uma guerra. Já havia independência, eles já eram independentes. Né? Só que a Guerra Civil era porque os Estados Unidos estavam divididos em norte e sul. Né? O norte queria, essencialmente, o fim da escravidão e o sul queria manter a escravidão. Então estava dividido no meio, mas já era independente da Inglaterra. Tanto que na Inglaterra houve, por ocasião aí da Guerra Civil Americana, houve apoio inglês, houve apoio francês em cada um dos lados, né? Mas eles já eram independentes e, por ocasião, então, da vitória da Guerra Civil, eles passaram a se industrializar ainda mais e deram foco mais concentrado no aspecto bélico. E agora, como é que a ideia de democracia ficou tão forte nos Estados Unidos, que essa história toda da Grécia que a gente contou aqui no podcast? Como é que ela chega na América e até hoje ela é uma coisa muito forte para eles lá? Eles falam muito sobre isso. Eu acho que se desenvolveu, Petri, mais em aspecto cultural. Eu acho que os Estados Unidos, a Guerra Civil deu uma iluminação intelectual para os americanos de uma forma que eles passaram a valorizar muito mais a democracia do que outros povos, mas até como uma forma de propaganda que acabou se espalhando para o povo, né? Tanto que eles olham para muitos, né? Hoje a situação está bem complicada nos Estados Unidos, né? A gente vê um país meio que dividido no meio, né? Talvez assim como o Brasil também. Mas eles passaram a ver com os pais fundadores, né? Abraham Lincoln, né? Thomas Jefferson, eles começaram a ver, tipo assim, não, peraí, a gente tem homens para se inspirar. E eles levavam esses ideais democráticos à frente. Aí que surgiu a primeira emenda americana, né? E tudo mais. Então, o americano, de maneira geral, isso até pós Segunda Guerra Mundial, a gente pode dizer isso, ele tinha nos homens a inspiração para o povo. E aí o povo passou a imitar muito esse exemplo, né? Tanto que os presidentes americanos, eles eram as figuras
supremas do povo americano. Então eles se espelhavam muito neles e eles, naturalmente entendidos, estudiosos também, prezavam muito por esse aspecto democrático, acabou influenciando muito o povo. Como se fosse uma figura virtuosa, né? O povo, só que, ao mesmo tempo, a gente vê uns Estados Unidos aí, pós-Segunda Guerra Mundial, segregado, né? Separação entre raças e tudo mais. Sim. Né? Mas que traz, o povo americano compra essa ideia de preservar a democracia. Hoje não tanto, né? Hoje a gente já tem mais embates até antidemocráticos lá, né? Aí entra mais uma questão política mesmo, interna, né? Que é um pouco difícil você entender por que né, os Estados Unidos, de uma nação mais coesa, unida, está se tornando uma nação mais fragmentada do ponto de vista político também, né? É que todos os lados acham que estão defendendo a democracia máxima, né? Isso aí. E aí eles vão brigando pra ver quem tem a democracia nas mãos, né? Isso. Aí a democracia ela vira uma arma de guerra também, né? Ela vira uma justificativa de guerra, não uma arma. Porque quando você tem a democracia na mão, você tem o ápice de tudo, né? Você tem literalmente a singeleza humana. E aí você se acha no direito de fazer o que você quiser se a outra pessoa não estiver de acordo com a sua narrativa, né? Mas eu acho que do ponto de vista bélico, os Estados Unidos cresceram muito, levando em consideração o pós-guerra civil e a abertura completa para a industrialização. Foi um aspecto, assim, forçado, porque foi muito ruim imaginar que 1 milhão de pessoas morreram na guerra civil, né? A gente está falando de século XIX, né? Metade do século XIX. Imagina 1 milhão de pessoas mortas em uma guerra. Deve ter sido assim, bem traumático. E o país praticamente quebrou. Os Estados Unidos quebrou de fato, né? De maneira geral. Para os pais fundadores, vamos dizer assim, reconstruírem novamente os Estados Unidos não foi nada fácil. Teve que ter muita determinação mesmo, teve que ter muito foco. Isso a gente não pode tirar, né, o papel administrativo, né, desses homens também, mas ao mesmo tempo teve um efeito civil muito assim, cataclísmico. Tem historiadores que usam esse termo. A Guerra Civil Americana foi um evento cataclísmico. E isso, você pegar a Guerra do Haiti também, foi um outro evento cataclísmico, também em relação a essa questão da escravidão, né? Que acaba sendo bélico, né? Acaba sendo confrontos bélicos civis entre as duas partes.